a classificação dessas lagoas de estabilização. Então, uma vez que a gente já sabe qual é o objetivo dessas lagoas, como que elas acontecem, as vantagens e desvantagens dela, a gente pode classificá-las, certo? Então, como que essas lagoas se classificam? Elas se classificam basicamente, tá? Vocês vão ver mais exemplos na bibliografia, na literatura, mas basicamente elas se classificam em lagoas anaeróbicas, lagoas facultativas e lagoas de maturação. Tá? Deixa eu colocar um apontador aqui. Pronto. As lagoas ditas anaeróbicas, elas vão fazer principalmente aquele tratamento primário lá que eu expliquei para vocês anteriormente, certo? Que é basicamente o tratamento da matéria orgânica. O principal objetivo do tratamento primário é justamente esse, decaimento de matéria orgânica. Então, eu tenho uma carga orgânica no meu efluente e eu vou possibilitar que alguns organismos, neste caso anaeróbicos, cresçam, se desenvolvam, e assim eu tenha a estabilização dessa matéria orgânica. E aí venha posteriormente a reduzir aqueles meus valores de demanda bioquímica de oxigênio, que a gente já comentou anteriormente. Essas lagoas são projetadas para receber altas cargas, justamente porque vai ser a primeira lagoa que vai passar. Então, evidentemente, ela vai receber uma alta carga orgânica, tá? Segundo tipo de lagoa são as lagoas facultativas, que ela recebe esse nome aqui, pessoal, de facultativa, não é com relação a elas aparecerem ou não, é mais associada à presença ou não de oxigênio na coluna d'água, certo? Vai ter uma determinada profundidade que ela vai permanecer com oxigênio e uma outra determinada profundidade que ela vai ficar com a ausência de oxigênio ou com baixas concentrações. Enquanto aqui se desenvolvem organismos anaeróbicos, aqui pode se desenvolver tanto organismos aeróbicos quanto organismos anaeróbicos. E aí, evidentemente, ela é responsável tanto pelo tratamento primário quanto pelo tratamento secundário. Ela é dita secundária quando ela recebe o efluente originário lá das lagoas anaeróbicas, ou seja, ela pode tanto receber o esgoto bruto, e aí ela vai fazer também o tratamento primário, como ela também pode fazer o tratamento secundário quando receber o efluente que já passou anteriormente pelas lagoas anaeróbicas, ok? E a gente tem também aqui, as lagoas de maturação, que aí elas são responsáveis pelo tratamento terciário, ou seja, remoção de patógenos, aqueles organismos que podem ocasionar algumas doenças, tá? Como ovos de helmintos, certo? Algumas larvas também podem ser exterminadas lá, né? E ela vai ter um pequeno decaimento aqui de matéria orgânica, visto que não é o foco, não é o objetivo deste tipo de lagoa, tá? Então, estão explicados aí os três tipos. O que a literatura ainda aponta mais? Algumas variantes, como, por exemplo, no caso de lagoas facultativas, eu posso colocar um aerador, e aí ela se torna uma lagoa aerada facultativa. Esses aeradores, eles aumentam ainda mais a concentração de oxigênio dissolvido na coluna d'água, certo? Outro tipo de nomenclatura também que vocês podem ver são as lagoas de polimento, tá? Esse tipo de lagoa, ela vai se comportar como uma lagoa de maturação, entretanto, ela já vai receber um efluente previamente tratado por exemplo, por um reator WASB. Aí já eu vou mostrar alguns esqueminhas para vocês, tá? Para poder ficar mais claro para vocês. Olha aí, Professor, qual que é a diferença entre essas lagoas? Está justamente aí, certo? Cada tipo de lagoa vai ter uma eficiência diferente e uma forma de ser projetada também diferente. A lagoa anaeróbica vai ter uma profundidade, vai ter largura e comprimento de uma proporção. A lagoa facultativa vai ter outra profundidade e também proporção entre largura e altura de outra forma. E a lagoa de maturação vai ter uma outra profundidade e também largura e comprimento também diferenciados, certo? Então, cada tipo de lagoa vai ter parâmetros específicos e associado a isso eu também vou ter eficiência de remoção também
diferenciadas, certo? A DBO, vocês podem ver aqui que ela vai ter uma eficiência de redução quase igual em todas essas, tá? Aqui a lagoa facultativa, lagoa anaeróbica seguida de lagoa facultativa, lagoa aerada facultativa e aqui a lagoa de maturação. Então aqui nós temos a eficiência, a redução de eficiência em porcentagem, tá? Demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, pode ser removida aí até 80%. Bactérias do grupo Salmonella e Shigella, tá? Que são patógenos, então a gente vai ter uma remoção aí ó, em torno de 80% até a facultativa e chegando a 87% na lagoa de maturação. Olha só como ela é diferente, ó, justamente lá na parte de remoção de patógenos, ela é específica para isso, ela tem essa característica. Redução de amônia, que já são alguns nutrientes que podem conter, tá? Nitrogênio e fósforo podem ser reduzidos, mas vocês podem ver ó, que sempre em taxas relativamente baixas em comparação com os parâmetros anteriores. Olha só com relação aos requisitos, olha a área que é necessário para fazer cada tipo de lagoa dessa, em relação a metros quadrados por habitante. Ó. A lagoa facultativa, 2 a 4 metros quadrados, aqui necessita né, mais uma área maior. Lá na lagoa de maturação, ó, de 0,2 a 0,4 metros quadrados por habitante. Com relação à potência, pessoal, é justamente aquela utilização de energia que eu comentei com vocês anteriormente. Ó. Esses dois tipos de lagoa, eles não vão utilizar energia de forma alguma. A única energia elétrica, evidentemente. A única energia que ela vai utilizar é a energia solar, a radiação solar, tá? Aqui no caso da aerada facultativa, não, é diferente. Eu vou ter um aerador. O aerador é como se fosse um ventilador gigante, tá? Então ele vai estar consumindo energia constantemente. Então justamente por isso, essa outra coluna. Então justamente por isso é que a gente necessita dessa potência aí de até 2 watts por habitante, certo? E na lagoa de maturação a gente também vai necessitar de uma bomba, tá? Para poder colocar o efluente final para o corpo receptor, para o rio, para o leito de secagem, o que seja, certo? Quanto à implantação, a gente também tem alguns custos associados a essa fase do projeto. Como eu falei para vocês, a gente quase não tem custos de operação no sistema. Olha só, uma lagoa de maturação de R$ 5 a R$ 9 por habitante, uma quantidade muito pequena. Entretanto, para implantar o sistema, a gente tem um gasto um pouco mais elevado, certo? Então, fica também esse quadro aí para vocês, para diferenciar cada tipo de lagoa entre si. E aí eu coloquei aqui, para a gente finalizar essa nossa aula, algumas configurações de lagoas que a gente tem, certo? Então, isso aqui sempre, como a gente viu lá nas aulas anteriores, vai ter que ter, tá? Que é o tratamento preliminar, onde vai passar por um gradeamento, uma caixa de areia e uma calha pacha, que é o medidor de vazão, certo? Então, a gente vai ter aqui nesse esquema apenas uma lagoa facultativa, ó. Aqui a única energia, como eu falei para vocês, que vai estar sendo utilizado, basicamente, e aí, posteriormente, eu já coloco o efluente para um corpo receptor. Eu posso também fazer um outro esquema, que é esse aqui, com lagoa anaeróbica, primeiro, depois lagoa facultativa. Aqui a lagoa facultativa faz tratamento primário, aqui ela faz tratamento secundário, tá? Além de primário, porque está passando já por uma lagoa anaeróbica. Outros esquemas aqui, ó, aqui eu coloco uma lagoa facultativa aerada, tá? Tá aqui o aerador, ó, injetando o ar, tá? Aumentando a quantidade de oxigênio dissolvido que eu vou ter nesse efluente. E aqui outros sistemas, onde a gente passa por uma lagoa anaeróbica e lagoas em série. É como a gente chama esse tipo de ligação aqui, ó. Ela sai de uma facultativa, depois vai para uma de maturação, depois para uma segunda lagoa de maturação e depois para a terceira lagoa de maturação. Algumas configurações já implantadas, tá? Então aqui a gente tem a ET de Teresina, da Zona Leste, onde a gente tem uma aerada facultativa, 2 lagoas facultativas em paralelo. Como que é essa ligação? A diferença de série e paralelo. O paralelo, pessoal, o efluente passa por essa lagoa, ele não passa pela outra. Já em série, como é essa facultativa e essa de maturação, o efluente primeiro passa por uma, depois passa pela outra. Então, essas 2 lagoas facultativas, elas estão dispostas em paralelo.
Já esta lagoa facultativa e esta lagoa de maturação estão dispostas em série, certo? Em série, passa por uma e depois pela outra. Em paralelo, não, tá? São dois sistemas diferenciados. Então, eu tenho a aerada facultativa, depois o esgoto é distribuído em duas lagoas facultativas, depois ele é distribuído em duas lagoas de maturação. Esse é o esquema da Zona Leste, da Estação de Tratamento de Esgoto, da Zona Leste de Teresina. O da Zona Norte, ela tem apenas dois tipos de lagoas, uma na aerada facultativa e uma lagoa de maturação, certo? Aqui em série mesmo. Passa por uma, depois passa pela outra. Na Zona Sul, três tipos de lagoas também, em série também. Lagoa aerada facultativa aqui, depois vem para a lagoa facultativa, por fim vai para a lagoa de maturação. E aí, ó, sempre construído, ó, muito próximo ao rio, para poder diminuir esses custos. Ó. Aqui o Rio Parnaíba, aqui nós temos o rio... desculpa, o anterior era o Rio Puti, tá? Aqui nós temos o Rio Parnaíba e aqui nós temos o Rio Puti, certo? E o exemplo da cidade de Corrente, que vocês estão são mais próximos, né? Onde a gente tem, primeiro, uma lagoa facultativa, que vai receber o esgoto bruto, isso aqui, segundo informações do trabalho da Stephanie, tá? Que ela fez como TCC há 2 anos atrás. Primeiro lagoa facultativa, depois duas lagoas de maturação. E aí, logo depois das lagoas de maturação, ó, já está o Rio Corrente bem aqui perto, próximo, para poder dar o destino final, tá? Servir como corpo receptor. Então, pessoal, a gente encerra essa nossa aula por aqui. Para poder complementar, vocês leiam o material que vai ser postado amanhã na plataforma, no Google Classroom. Vocês participem das discussões que vai ser feito lá nos meios oficiais, né, que é o WhatsApp e o Google Sala de Aula, e respondam a avaliação de aprendizagem, como eu tinha comentado com vocês anteriormente, tá?